Graças e paz, pessoal. Mais uma noite de estudo rápido e algumas coisas interessantes e algumas teorias aí interessantes. Algumas elas têm alguma base bíblica, outras são teorias que não têm base bíblica. Uma das que tem base bíblica é a teoria de Norman Lawrence Olson. Vamos ver quais são as bases bíblicas e cada um tira a sua conclusão, né? E a ciência também fez algumas descobertas que vêm de encontro a essas bases bíblicas de Norman Lawrence Olson. E a outra é a teoria do evolucionismo, que depois de 150 anos que Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies, até hoje, com toda a evolução, com toda a tecnologia, com todos os métodos, método de carbono, método de termoluminescência óptica, para descobrir a idade das coisas, arqueologia, com toda a NASA, com tudo, não deixou de ser uma teoria. Nós somos criacionistas, queremos criar um ser superior. Também não deixa de ser uma teoria, tá certo? Porque ninguém pode levar Deus para uma sala e entrevistar Deus. Então, não se pode dizer que se pode provar a existência de Deus. Nós temos argumentos que provam a existência de Deus. E isso, biblicamente, isso na nossa vivência, e isso cientificamente, filosoficamente, historicamente. Tá? Nós vamos falar sobre isso, tá? É interessante isso aí, presta bem atenção, tá? Antes eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui nesse mapa aqui, ó. Nesses 3 desenhinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá? A Terra original, tá vendo? Aqui em negro aqui, ó, a Terra caótica, tá? E aqui a Terra atual, que seria a Terra presente, a Terra recriada, tá? A qual nós existimos. Como assim, professor Francisco? Como assim? Então, essa terra aqui, original, seria a terra que lá em Gênesis capítulo 1 diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Nota que tem um ponto final entre o versículo 1 e o versículo 2. Então, pode existir, né, em tese, uma distância de milhões e milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2, porque no versículo 2 já vai aparecer o que? A terra caótica. Mas Isaías diz que Deus não fez a terra para ficar vazia. E você vê a terra caótica, vazia. A terra sem forma e vazia, tá certo? E havia águas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia vida nenhuma. Então Deus começa o quê? Haja luz, haja, com a sua palavra ele começa a recriar. Olha aqui, passamos para aqui, ó. É onde nós temos cerca de menos de 10 mil anos, tá? Mas para a ciência, o planeta Terra, o planeta Terra em si, ele já existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso é algo a se discutir, né? O pastor Rodrigo Silva, ele discorda dessa teoria, mas a ciência afirma hoje, os últimos dados científicos, que a Terra possui 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós só existimos, né? De Adão até Jesus Cristo e de Jesus Cristo até aqui, né? Daria aí cerca de menos de 10 mil anos, tá? De história. Tá? Então é muito recente a nossa história humana. Mas como essa terra teria se tornado caótica? Como ela teria se tornado caótica? Eis aqui a pergunta. Então a Bíblia diz que aqui, aí vamos para a teoria de Norman. Na teoria de Norman, ele afirma que ele usa Ezequiel capítulo 28, quando diz que Satanás era querubim ungido para proteger, e ele passeava no jardim do Éden. No Éden, onde ele passava,
era como se incandescente, por causa das pedras preciosas que haviam lá. Aí cita as pedras preciosas, lá em Ezequiel 28, você vai ver isso aí, essas citações, tá? E tá, ele dominava ali, parecia que ser um reino, e pode, segundo a ciência, ter, se foi milhões de anos antes, pode ser que aqui que havia os dinossauros. Vamos lá, vamos chegar lá, a extinção do dinossauro também, que é um fato científico, tá certo? Não é bíblico, é um fato científico. Temos fósseis, temos comprovação científica, tá? Falei aqui que teoria é uma coisa, e ciência é outra coisa. Ciência é tudo aquilo que se pode provar, tá? Mas vamos lá. Como essa segunda teoria de Norman, como a Terra se tornou caótica, vazia? A segunda ciência diz que um meteoro, pode procurar isso aí no Google, entra no Google e coloca aí, Terra destruída com meteoro. Aí você vai ver que 65 milhões de anos a Terra foi destruída por um terremoto, um meteoro, vai vir o diâmetro desse meteoro, tá? Vai vir aonde ele caiu no México, tá? O local exato que ele caiu, as escavações arqueológicas, e o que ele teria causado, teria destruído uma massa de gesso que está submersa e que ela solta enxofre, escurece a terra, escurece a atmosfera terrestre. Tá? Você vai ver tudo isso aí no Google, lê lá no Google, você vai ler tudo direitinho, rapidinho, em 1 minuto você lê toda essa reportagem, tá? Vamos ter tempo de falar tudo sobre isso. E isso teria escurecido a atmosfera da Terra, e com isso, em uma semana, toda a vegetação estava morta, porque a luz do sol não penetrava, e os dinossauros não tinham o que comer, também morreram, foram extintos. E o que a Terra virou? E o que a descrição de Gênesis bate com isso, com esse relatório da ciência? Que a Terra era um buraco. Esse meteoro pode ter causado um buraco. Mas e que mais dados bíblicos temos sobre isso? Em Lucas 10, Jesus diz que eu via Satanás cair na terra como um raio. Isaías diz que foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, entendeu? Que queria se assentar acima do trono de Deus. Isaías vai falar isso lá. Você vai ver. Depois eu vou passar todos os textos para vocês lerem com calma. Então Isaías afirma isso, que ele foi lançado por terra. E Jesus também confirma, em Lucas 10, que ele viu Satanás cair como um raio. A força de um raio, você imagina a violência de um raio, o poder de um raio. Você imagina o Satanás e a terça parte dos anjos, tá? A destruição do que seria a terra, onde ele tinha uma certa primazia, tinha privilégios, onde ele tinha domínio, essa primeira terra aqui, não sei porquê, há mistérios que a gente não vai saber responder agora. Paulo diz que, o que o apóstolo Paulo diz para a gente? Ele diz que vejo por enigma, como num espelho, em enigma, mas um dia conhecerei como sou conhecido, tá certo? Em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Você vai ver o apóstolo Paulo falando isso. Então, um dia não é agora, tá? Um dia tudo será revelado. Após no arrebatamento, na glória eterna, nós receberemos um novo nome, tá certo? Aquela pedrinha branca também tem um significado muito interessante, tá? Depois nós podemos falar sobre isso, com um novo nome, e vamos saber todas as coisas. Como ele seremos como os anjos. Então, seremos assexuados como os anjos. Não haverá nem sexo masculino nem feminino. Então, seremos como os anjos. Os anjos são assexuados. Então, existe um mistério muito grande. Mas a beleza, a Bíblia diz que não é para se comparar com a glória que há de vir. O que nós vivemos aqui é um mundo, uma vida caótica.
de poucos anos de vida que passa rápido, tá certo? Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que por hora aparece e desaparece, e é verdade, você sabe disso, todos que estão me ouvindo sabem disso, né? Aqueles que já viveram mais um pouquinho sabem que como passou rápido, como você não viu o tempo passar, não viu seus filhos crescerem e trabalhando, né? E muitas coisas aconteceram. A vida é uma caixinha de surpresa, né? Coisas desagradáveis e coisas agradáveis aconteceram na sua vida, mais desagradáveis talvez do que agradáveis, porque o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, né? O mundo jaz no maligno. Então, com a queda de Lúcifer, a Terra teria se tornado caótica. Isso na teoria de Norma aqui, ó, tá? Aí o que acontece aqui em Gênesis capítulo 1? Deus começa a recriar, tá, essa terra. Você vê que quando ele recria essa terra, Satanás aparece para tentar o homem e a mulher, para retomar o território que ele perdeu. Tá certo? Você vai ver isso aí, ó. Mas é uma teoria interessante. Tá? Procura no Google, você vê a destruição da Terra e dos dinossauros, destruição dos dinossauros com a queda do meteoro. É isso que você vai ver lá. Tá bom, gente? Tá? E aí nós vamos ver, nós vamos passar desse... Vamos começar aqui as dispensações, ó. Aí começa aqui, ó, a inocência, tá? Você está dando para você ler aí? Consciência. A inocência é o período em que Deus criou o homem. Ele não sabia discernir entre o bem e o mal e não havia ainda provado da árvore do conhecimento. Quando ele desobedece a Deus, ele passa para o período da consciência, tá? E depois para o governo humano, e depois para a patriarcal ou da promessa, depois vai para a lei, depois vem para a graça, depois vem para aí acontecem muitas coisas, vem para o milênio. Do milênio vem o juízo do grande trono branco. Olha aqui, não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Esse mapa aqui é muito completo, tá, gente? Se vocês puderem adquirir, toda a Bíblia está aqui, ó. Tá? Toda a Bíblia está aqui nesse mapa, ó. Olha aí. Tá? Esse aqui é o antigo que eu tenho, antigo grandão, preto e branco, quando era ainda, tá vendo? Antigão, eu guardo ele com muito carinho. E agora eu já tenho colorido, tá vendo? É isso aí, gente. Então, na próxima nós vamos falar sobre as dispensações. Eu vou tirar mais algumas dúvidas, tá? De alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, deixando no ar aqui. Mas e vocês podem mandar as perguntas também, tá certo? Mandem perguntas para mim. Então, vamos na próxima vamos ver uma coisa interessante. Como dispensação, como é que você sabe que é uma dispensação? O que marca esse estudo de dispensacionalismo? Tá? O dispensacionalismo. Ele é marcado sempre por um grande evento que começa e um outro grande evento para terminar. Tá? Para começar a inocência foi a criação, a recriação. Ou recriação, né? Criação ou recriação. Com o quê? Né? Vamos discutir isso agora, mas para alguns é recriar, tá? Por causa do verbo bará, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Inclusive, a palavra Gênesis, no original hebraico, a palavra o livro se chama Bereshit, que quer dizer no princípio. Aí no grego veio com o nome de Gênesis, que quer dizer origens, tá certo? Então você vai ver que cada evento começa com cada dispensação, começa com um grande evento, termina com um grande evento. A criação, o pecado, a desobediência. Aí vem a consciência, tá? Começa e termina com o quê? Com o dilúvio, tá bom? O homem expulso do Éden começa a povoar a terra, ao primeiro homicídio, tá? Aí vai vir aquela pergunta, né? Aquela perguntinha, né?
como é que Caim achou mulher se só tinha ele e Abel? Na próxima a gente responde essa, tá? Aí termina com o quê? Com o dilúvio. Dilúvio é um fato cientificamente, arqueologicamente, que existem sinais, tá? E o governo humano começa com a construção, a repovoação da terra depois de 1 ano e 10 e alguns meses e dias. Agora eu não lembro, não me recordo exatamente, mas na Bíblia tem. A arca ficou na superfície das águas até elas baixarem 1 ano. E você vai ver isso pela idade de Noé. No ano 500, no ano 600 de Noé, tal, aí as águas baixaram, aí eles começaram sem Cão e Jafé, que deram origem às nações aí, tá? E Abraão é da descendência de Sem. Por isso os judeus, por isso que existe, você já ouviu falar em ato antissemitismo, porque os judeus, os israelitas, os hebreus, é tudo a mesma coisa. Semita é a mesma coisa. Semita, por isso, porque é da descendência de Sem. Abraão é da descendência de Sem. Davi é da descendência de Judá, Davi é da descendência de Sem. Então, Jesus é da descendência de Sem. Então, tudo, por isso que os judeus são também chamados de, existe essa palavra, vai aparecer muito, semita, antissemita, né? É contra os judeus, contra os judeus, tá? Aí o governo humano começa com essa repovoação da terra e termina com o quê? Com a Torre de Babel, aquela confusão das línguas. Deus diz, vamos descer e vamos ver o que eles estão fazendo. E vamos acabar com isso. Como ele faz isso? Disseminando hoje nós temos na ONU 148, mas nós são mais de 2.000, nós temos 2.100 línguas e dialetos em que a Bíblia já foi traduzida, mas eles são muito mais do que isso, tá certo? Muito mais. Tem muita língua ainda que a Bíblia não foi, você vê. Começou aqui, ó, sempre um grande evento, né? Aí vamos por a chamada de Abraão para sair da terra de Ur, dos caldeus, a sair lá do meio dos caldeus, uma coisa totalmente estranha, né? Sai dessa terra para um lugar onde eu te mostrarei ainda, não sabia nem para onde ia. Ele sai e aí termina, tá? Vai terminar com a patriarcal, vai terminar com José, o Gênesis, capítulo 50 de Gênesis lá, José no Egito, tá certo? Ele morre lá, e depois quando Moisés sai do Egito, leva, eles estão no cativeiro agora do Egito, estão sob o domínio do Egito, o Gênesis não termina com eles no cativeiro, tá? Eles têm uma terra lá, o faraó era amigo de José, deu uma terra para a família de José, e aí nasce outro faraó, vem Moisés e começa o Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Você já notou que no livro de Gênesis nós temos 4 dispensações? Tá? Inocência, consciência, governo humano e patriarcal. Só no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o viveiro da criação, das principais doutrinas da Bíblia, tá? Do pecado, da salvação. É um livro muito importante. E depois vem Êxodo, segundo livro da Bíblia, que aí começa a 5ª dispensação com Moisés, quando ele sai do Egito e recebe no Monte Sinai as placas da lei. Aí começa a lei mosaica, tá? Que nós vamos falar mais sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Deus abençoe a todos, e aqueles que puderem nos ajudar com aquele R$1 vai ser beleza, tá ok? Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.